Olá galera, meu nome é Bilene Leite e esse é o canal da Garotas e Fãs de Cristo. Antes de mais nada eu quero pedir a sua inscrição, ative o sininho, deixando ele todo preto para você receber todas as notificações, deixe o seu like e também deixe o seu comentário após assistir esse vídeo, deixando a sua opinião. O título do vídeo você já viu aí embaixo e quero falar sobre se você pode perder a salvação ou não. Sempre ouço alguém dizer coisas do tipo, cuidado para não perder a sua salvação. E você já deve ter ouvido isso também. Mas um cristão verdadeiro pode perder a salvação? Será que isso é bíblico? Seu nome pode ser riscado do livro da vida? Uma vez salvo, salvo para sempre? Essas são as questões que a gente vai abordar no vídeo de hoje. É válido lembrar que nem todos que parecem ser cristãos, de fato, realmente o são. Nem todo mundo que está na igreja realmente é cristão. E é salvo, né? Há pessoas que aprendem o jeito de ser crente, aprendem os corinhos, frequentam a igreja, mas não são cristãos. Jesus deixou isso bem claro na sua palavra, onde ele diz que muitos fariam milagres e expulsariam demônios em seu nome, mas ele não os conhecia. Esse texto está em Mateus 7, 21 ao 23. Mas vamos ao ponto principal. A Bíblia diz que o cristão pode cair da graça, ou seja, perder a salvação? Então vamos a alguns versículos da Bíblia. Primeira coisa, Jesus afirmou que quem o Pai os deu jamais perecerá, ou seja, jamais morrerá. Em João 10, 27 ao 29 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu quero fazer um destaque que ninguém as poderá arrancar da minha mão, arrancar da mão de Deus. E ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então esse destaque nesse versículo. E João 6,39 diz: E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Destaque para João 6,39, tá? Um destaque para não perca nenhum do que eles me deu. Então nenhum vai se perder. Segunda coisa, o apóstolo Paulo afirmou que nada pode separar os eleitos de Deus. Então eu vou ler Romanos 8, 35 ao 39, que diz assim: Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Destaque para esse final. Nada da criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Outra coisa também que o apóstolo Paulo afirmou é que Jesus morreu pelos seus, os santifica e concluirá essa obra. Está escrito em Filipenses 1,6, que diz assim: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele morreu pelos seus, pelos seus filhos, os santifica e concluirá, ou seja, não deixará que se pereça, como está escrito nos outros versículos. Judas, o irmão de Jesus, afirmou que Deus está pronto e é competente para garantir e manter a salvação dos escolhidos seus. Judas 1, 24 e 25.
aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Destaque para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Então ele é poderoso para impedir que os filhos caiam da graça. A salvação é uma obra que é plenamente realizada pelo Senhor até mesmo o permanecer salvo. É uma obra que ele opera. Permanecer salvo é uma obra que ele opera. Pois, então, podemos dizer com todos esses versículos que as escrituras não sustentam a falácia de perder a salvação. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que quem é ovelha de verdade tem a salvação garantida. E isto na teologia é chamado de perseverança dos santos ou graça perseverante. Mas aí tem algumas outras questões, algumas outras perguntas que ficam no ar. E esta eu vou responder para vocês agora. Uma pergunta: e os cristãos que vivem de forma imoral? Você conhece vários cristãos que vivem de forma imoral, com certeza. Mas você lembra do que eu disse no começo? Nem toda pessoa que se diz cristão é de fato cristão. A Bíblia diz que um cristão genuíno não irá praticar um estilo de vida imoral de modo contínuo. E isso tem que ler em 1 João 3,6, que diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, todo aquele que permanece sempre no pecado, não quer dizer que a gente nunca vai pecar, tá? Mas de uma vida de estilo imoral, contínuo, que é todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu de verdade a Cristo. Então, não é cristão de verdade. E quem se desviou não perdeu a salvação? Aquele que abandona a fé demonstra que nunca foi um cristão. E isso a gente pode encontrar em 1 João 2,19, que diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O fato deles saírem, então eles não eram cristãos de verdade. Mas tem outra coisa. Mas se os nomes podem ser riscados do livro da vida, isso significa que eu posso perder a salvação, certo? Né? Tem gente que fala que os nomes podem ser riscados do livro da vida. Mas isso é errado. A gente vai entender o porquê. Os nomes dos salvos já foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso se encontra em Apocalipse 13:8. E não podem ser jamais apagados. Vou ler Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas tem um versículo em Êxodo que parece contradizer, mas não é uma contradição. É só você saber, né, como lidar com esse versículo. Muitos se confundem com esse versículo, que se encontra em Êxodo 32, versículo 33, que diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esta passagem não está falando do livro da vida, e sim do livro dos vivos, que é o registro daqueles que estão vivos. Então está falando sobre o livro dos vivos. Esse versículo trata-se da morte física e não da condenação eterna. Vamos ler Salmo 69, versículo 28, que diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenha registro com os justos. Então esse versículo diz que esse livro que está se riscando lá em Êxodo é o livro dos vivos. Se riscando não literalmente, né? Mas vocês podem entender, né? E é o livro dos vivos, que é o registro de quem está vivo, que quem está morto está fora desse livro, está riscado desse livro. Mas tem outra coisa também. Se
Se a gente não pode perder a salvação, então a gente pode pecar à vontade e ir para o céu a si mesmo? A resposta é não. Esse tipo de pensamento é errado. E como disse anteriormente, no começo do vídeo, no começo e no meio do vídeo, quem vive um estilo de vida imoral de modo contínuo prova que não é cristão de verdade. Vou ler Romanos 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, chegamos à conclusão desse vídeo. Um cristão não pode perder a salvação, pois nada pode separá-lo do amor de Deus. E aquele que abandona a fé nunca foi um cristão verdadeiro. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Quem não entendeu alguma coisa ou tem alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. E quero pedir mais uma vez sua inscrição para quem não se inscreveu ainda. Ative o sininho, deixe o seu like no vídeo e deixe o seu comentário também. Se você não tem dúvida, mas deixe o seu comentário também para eu ver o que vocês estão pensando sobre isso. Ok? Beijinhos e tchau!